Então vamos lá, gente. Continuando os modelos atômicos, é o seguinte, nós vamos falar do modelo de Thomson agora. O modelo de Thomson que derrubou o modelo de Dalton de 1808, que era a analogia bola de bilhar. Então agora nós vamos para o modelo de Thomson de 1898, pudim de passas, né? Eu sempre falo um positivão cheio de negativinho. O que significa isso? Para ele o átomo seria uma esfera carregada positivamente, cheia de elétrons distribuídos, espalhados, incrustados. Foi aqui nesse modelo que ocorreu a descoberta dos elétrons. Vamos lá? Foi o seguinte, gente, nesse período, Thomson ficou sabendo de um experimento, o experimento de William Crookes, que era chamado tubo de descarga de gases rarefeitos. Esse tubo era o seguinte, vocês vão imaginar, tá? Uma lâmpada fluorescente, imagina isso, tá? Um tubo de vidro. Um tubo de vidro, nesse tubo de vidro que tá aqui, ó, representado. Um tubo de vidro, aqui duas placas, né? Chamadas de cátodo e ânodo, interligadas a uma alta, né? Uma alta tensão. E aqui dentro, gente, baixíssima pressão. Por isso que é de tubo de descarga de gases rarefeitos. Rarefeitos, poucas moléculas de gases ali dentro, pouca matéria ali dentro, tá? Então, baixa pressão. Elevada tensão, baixa pressão. Esse experimento aqui, gente, deu origem à lâmpada fluorescente. Isso aqui foi, né, uma ciência, uma descoberta, deu origem a uma tecnologia, exemplo, a lâmpada fluorescente. E o que aconteceu? Olha, nesse experimento, nessas condições aqui, gás rarefeito, ou seja, baixa pressão, elevada tensão, duas placas, né, ali dentro, interligadas, né, por uma fiação metálica. Toda vez que ele ligava essas duas placas numa elevada tensão, ele observava um feixe de luz que partia do cátodo em direção ao ânodo. A esse feixe de luz, ele deu o nome de raios catódicos, certo? Saiu do cátodo, então ele deu o nome de raios catódicos, certo? Thomson quis saber de que são formados os raios catódicos, certo? Então, de que são formados os raios catódicos? Para isso, ele fez uma modificação na ampola de William Crookes. Então, a dúvida foi essa, de que são formados os raios catódicos? Ele fez, né, agora é o experimento mesmo de Thomson, ele fez uma pequena modificação na ampola, certo? Deixou a placa, o cátodo, nessa posição mesmo, passou o ânodo para cá, certo? Continuou nas mesmas condições, elevada tensão, mesma coisa, e lá dentro, baixa pressão. Então, gente, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, olha, ele mudou essa placa, o ânodo, de lugar. Ele queria saber se esse feixe de luz, né, que era chamado de raios catódicos, se os raios catódicos se propagavam em linha reta. Então, olha, ele observou, ele colocou um objeto dentro dessa ampola, até essa mudança feita por Thomson deu origem ao tubo de imagem de TV, que todo mundo deve saber, e aquele tubo, principalmente aquela TV antiga que esquentava, né? Então, essa modificação feita por Thomson deu origem ao tubo de imagem de TV. Então, olha só, ele colocou um objeto aqui dentro e ele observou, né, a sombra desse objeto aqui. Ou seja, esse feixe de luz se propagava em linha reta. Ele não ia em direção ao ânodo, se propagava em linha reta. Certo? Ele fez também, utilizando a mesma, né, mesmo desenho aqui, vamos lá, vamos colocar o mesmo desenho aqui. Vou fazer direitinho aqui, vou fazer uma mudança. Dentro dessa ampola, ele colocou um catavento, certo? Nas mesmas condições, cátodo, ânodo. Ele colocou um catavento. Ele foi mudando a massa desse catavento, tá, gente? Colocou de vários materiais até chegar a um material bem leve mesmo. E ele observou que esse feixe de luz, que os raios catódicos podiam mover esse catavento.
Na verdade, um catavento de material muito leve mesmo que ele fez. E após vários experimentos, após vários materiais que ele colocou, vários gases aqui dentro, ele observou que esse catavento poderia mexer, ou seja, luz move catavento. Então, esse feixe de luz, quando ele observou isso, ele concluiu que não era um feixe de luz, e sim um feixe de partículas. Por quê? Tem massa. Se tem massa, poderia mover esse catavento, certo? Então, a primeira coisa, ele fez uma modificação na ampola, ele mudou o cátodo, né, o ânodo de lugar, ele observou que o feixe de luz, né, que os raios catódicos propagavam em linha reta, que esses raios catódicos, né, ele poderia mover um catavento, ou seja, tinha massa. E uma outra coisinha que ele fez foi o seguinte, ele colocou placas eletrizadas positivamente e negativamente. E ele observou que esse feixe de partículas se desviavam para o lado positivo. Ou seja, esse feixe de partículas era um feixe de partículas carregadas negativamente. A esse feixe de partículas carregadas negativamente, ele deu o nome de elétron. Olha só, gente, ele mostrou que qualquer que fosse o material colocado ali dentro, apresentava a mesma relação carga-massa, certo? Que esse tipo de partícula fazia parte de toda e qualquer matéria. E aí, o que ele concluiu? Como que ele chegou nesse modelo? Como que ele conseguiu derrubar o modelo de Dalton? Primeiro, que o átomo não seria mais indivisível. Então, ele provou a divisibilidade da matéria, descobrindo a primeira partícula subatômica, certo? Ele falou o seguinte, que o átomo seria uma esfera carregada positivamente, ou seja, um positivão, cheia de elétrons distribuídos, espalhados, incrustados nessa esfera carregada positivamente. E que a matéria, esse elétron fazia parte de toda e qualquer matéria, que a relação carga-massa era a mesma para que todo e qualquer gás colocado dentro dessa ampola, e que era muito difícil mover o catavento, ou seja, ele fez um catavento de material muito leve, ou seja, essa partícula com certeza tinha uma massa desprezível. E que ele mostrou também, gente, que a matéria poderia ficar carregada positivamente ou negativamente. Bastava, poderia perder facilmente. Daí pudim de passa, quem não gosta de uva passa, por exemplo, do pudim, é fácil tirar, não é? Tira fácil a uva passa ali e passa para o outro, por exemplo. Ou seja, era muito fácil da matéria perder elétron. Bastava a eletrização, processo de atrito. E era muito fácil também receber elétron. Então, o átomo, segundo Thomson, uma esfera carregada positivamente, cheia de elétrons distribuídos, espalhados, que a matéria era neutra, né, devido à parte positiva e à parte negativa, mas que o átomo poderia, né, a matéria poderia ficar carregada positivamente ou negativamente. Por quê? Porque ele poderia perder ou ganhar elétron facilmente, certo? E esse modelo, gente, ele foi derrubado rápido, ele não foi aceito por muito tempo, não. Ele foi derrubado em 1911 por Rutherford, tá? Que é o próximo modelo que a gente vai falar. Rutherford, que é o sistema planetário, certo? Então, tá bom, até mais.